Vou ler para a nossa meditação na Palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 15 e 16, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Porque clama a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. O tema da mensagem de hoje é este: as dificuldades da vida não podem parar a nossa caminhada da fé. As dificuldades da vida não podem parar a caminhada da fé. Nós estamos aqui diante de um texto que é um desafio de fé para Moisés e os filhos de Israel. E nós vivemos hoje dias em que se fala muito de fé, mas às vezes falta fé na prática. Jesus disse que no final dos tempos a fé ia diminuir. Inclusive ele fez uma pergunta aos discípulos: quando o Filho do Homem voltar sobre a terra, porventura achará fé? E isto é uma realidade para os nossos dias. A igreja primitiva, ela vivia uma fé pura, uma fé bíblica, uma fé plena na ousadia do Espírito Santo. No início lá em Jerusalém, quando a igreja começou ali cheia do Espírito Santo. E hoje a igreja não está mais desfrutando, no geral, dessa fé viva, dessa fé bíblica, dessa fé operante, confiante. Os crentes hoje não têm a mesma confiança que tinha os crentes da igreja primitiva. Infelizmente, a fé se esfriou no coração dos filhos de Deus. E até mesmo ímpios, naquela época, pessoas não crentes, tinham fé para ser curadas, para receber o milagre. E hoje não se vê tanta fé como se via naquele tempo da igreja primitiva. E os apóstolos pregavam, como Paulo pregando, olhou para um certo homem e viu que ele tinha fé para ser curado, e então ele ministrou a cura naquele homem, naquele momento. Mas a fé que eu quero falar com você hoje não é a fé benefício somente. Também, mas acima de tudo, a fé compromisso. Porque, em primeiro lugar, a fé tem que ser compromisso com Deus. A nossa fé tem que nos dirigir a Deus através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não podemos querer fé somente para nos beneficiar, mas fé para viver, mesmo com sacrifício da nossa própria vida, seguindo as pegadas do Senhor Jesus, que leva ao Calvário. Então, a nossa fé passa pelo Calvário, passa pelo sofrimento, passa pelas aflições, passa pelas dificuldades da vida. E nós precisamos viver uma fé plena, genuína, uma fé bíblica no Senhor Jesus Cristo. E nós vemos aqui Moisés diante de uma situação com aquela multidão de povo que ele tinha libertado do Egito para levá-los à terra prometida. E Deus havia falado antes com Moisés que ele tirasse o povo e seguisse o caminho em direção ao Mar Vermelho. E que Deus ia ser glorificado na vida do povo ali no Mar Vermelho, quando Deus iria trazer completa vitória para o povo hebreu, para o seu povo, ali eliminando, derrotando completamente Faraó e o seu exército, os quais ele disse que o povo de Israel nunca mais os veria. E assim Deus mandou Moisés para o Mar Vermelho, para a frente do Mar Vermelho. De um lado montanha, e do outro muitos obstáculos, e na frente o Mar Vermelho. E ali chegou um momento que o povo ali parado, acampado, como Deus mandou acampar, ali aquela noite, e o povo acampado olhou e viu o exército de Faraó, todo o exército de Faraó vindo no seu encalço. E eles temeram, gritaram, apavoraram, porque o povo de Faraó, o exército de Faraó estava se aproximando e não tinha escape para eles, não tinha para onde fugir, porque de um lado montanha, do outro vem o exército de Faraó, e do outro, e na frente está o Mar Vermelho, aquela multidão de água. E Moisés disse: aquietai e vede o livramento que o Senhor vos dará.
Moisés havia recebido uma palavra anterior de Deus que o Senhor iria levar Faraó a ser derrotado dentro do Mar Vermelho, que Israel sairia livre e abençoado pelo Senhor. E o povo sabia desta palavra que Moisés havia dito a eles e reforçou ali no momento que eles apavoraram. Mas o povo temeu, o povo não confiou na promessa de Deus, como muitos hoje não confiam nas promessas de Deus para a sua vida. Deus é real, a Bíblia é real, as promessas de Deus são reais. Deus não mudou. Jesus Cristo é o Deus Todo-Poderoso, que a Bíblia diz que Ele é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Portanto, precisamos confiar nesse Deus Todo-Poderoso em qualquer situação da nossa vida. E Deus permitiu aquela situação ali para o povo de Israel, para poder trazer a vitória na circunstância ali do momento, porque Deus queria ser glorificado. E Deus permite muitas dificuldades na nossa vida, como servo dele, para poder ser glorificado na nossa vida. Porque quando Deus manifesta o seu poder na nossa vida, o nome dele é glorificado em nós. Portanto, estejamos aí prontos para ouvir a voz de Deus e crer naquilo que Deus nos falou. Nós vemos aqui que Deus disse a Moisés, antes e disse no momento, Moisés, por que clamas a mim? Moisés estava clamando ali a noite inteira, ali orando a Deus, pedindo a bênção de Deus para a sua vida. E Deus disse, Moisés, por que clamas a mim? Diz o povo que marchem. Então Moisés obedeceu à voz de Deus quando o Senhor disse, estende a vara que tu tens na mão sobre o mar e divide o mar, para que o povo possa passar a pé enxuto pelo meio do mar. Portanto, meus amigos, meus irmãos, nós estamos aqui trazendo uma mensagem de fé e esperança para você. Deus tem o caminho no meio das adversidades, no meio das dificuldades para você atravessar. E nada vai impedir que você atravesse por esse caminho e chegar do outro lado vitoriosamente. Portanto, creia na palavra que Deus te deu, porque a palavra de Deus é o fundamento da nossa fé em Cristo. É na palavra que nós cremos, é na palavra que a fé está fundamentada. É na palavra de Deus que a fé funciona. Então creia na palavra que Deus deu para você. E a palavra que Deus está dando para você nesta manhã, neste dia, que Deus está falando que Ele traz à sua vida a vitória, que Ele traz à sua vida a bênção, que Ele traz à sua vida a alegria, que Ele traz à sua vida a libertação. E foi o que Deus fez lá no Egito antes de levar o povo em rumo à terra prometida. Deus operou maravilhas lá no Egito. Para o povo de Deus não era praga, era maravilhas de Deus sendo operada. E para o povo do Egito eram pragas, eram maldições que estavam sendo realizadas ali na vida deles. Mas Deus tem maravilhas para realizar na sua vida e na minha vida. E Deus disse, mas Moisés, chega de orar agora é hora de agir. Você estende a vara sobre o Mar Vermelho e o mar vai se abrir e o povo de Deus vai passar a pé enxuto pelo meio do mar. E quando Moisés estendeu a vara sobre o mar se dividiu em dois muros, um para a direita e outro para a esquerda, e Israel entrou pelo meio do mar. Não tem situação da vida que você não atravesse, não tem circunstâncias que você não vença. Às vezes Deus cria situações adversas para resolver as circunstâncias difíceis da sua vida. Portanto, creia no poder de Deus, que esta dificuldade que você está passando, essa luta que você está enfrentando na vida, que parece não ter saída e que parece que você vai ser derrotado, creia, confie na fé que Deus te deu, confie na palavra, porque Deus vai fazer você vencer essa dificuldade que você está enfrentando agora, que parece não ter saída. Quando não tem saída para a direita, não tem saída para a esquerda, não tem saída para a frente e não há saída para trás, você levante a cabeça, olhe para a vertical de Deus, porque a saída está para o alto.
Deus tem a saída, a vitória para a sua vida. Creia na palavra que Deus te deu, que Deus nos deu. Esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, ela tem promessas tremendas, muitas promessas, e aquele que crê desfrutam das promessas de Deus que estão escritas aqui. Quanto mais se Deus der para você uma palavra diretiva, uma palavra pessoal, uma palavra no singular para a sua vida, então creia mais ainda, porque Deus está dizendo que você vai vencer, porque você está compromissado com Deus, porque você tem aliança com Deus, porque você pertence a Deus. Aqueles que pertencem a Deus não são aniquilados, não são derrotados. Eles podem ter dificuldades e podem até perder algumas batalhas, mas não perde a guerra, porque Deus tem a vitória para você, que tem aliança com Ele. A fé, em primeiro lugar, nos dá aliança com Deus, nos faz aliançar com Deus, a ter compromisso com Deus, a agradar a Deus, a viver para Deus, a andar com Deus e a glorificar a Deus através de Jesus Cristo na nossa vida, porque a nossa fé em Cristo nos leva a engrandecer e glorificar o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus disse a Moisés, é o que está escrito aqui, disse Deus a Moisés. Então, aquilo que Deus te disse e aquilo que Deus te diz na palavra é verdadeiro. É verdadeiro. E quando Deus realmente quer falar contigo pessoalmente, Ele usa uma palavra no singular para você, uma palavra direcionada para você na Bíblia Sagrada. Quantas das vezes você ouve uma pregação e você sente Deus falando com você? É uma palavra direcionada de Deus para a sua vida. Quantas das vezes você lê a Bíblia e sente nesse texto bíblico Deus falando com você? É uma palavra direcionada para você. Deus está falando com você, e Deus está falando com você nesta mensagem agora, nesta manhã, porque Deus, Ele quer que você tenha consciência que Ele é o teu Deus, que você é filho dEle, você que nasceu de novo, você que se rendeu aos pés de Jesus Cristo e anda na presença de Deus. Deus está dizendo para você, não te chamei para ser derrotado, mas te chamei para ser mais do que vencedor. Como disse Paulo, somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, que nos amou. Portanto, creia na vitória de Deus para a sua vida, porque nada vai separar você do amor de Deus. É o que disse Paulo, aqueles que estão em Cristo Jesus são mais do que vencedores, porque nada separa o Filho de Deus do amor do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, tome no seu coração esta frase, disse Deus. Então, aceite a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. É o que diz Romanos 10, 17, também Paulo falando pelo Espírito Santo aos nossos corações. E olha o que diz aqui. Porque clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marche. Oração deve nos levar à ação. Mais vale um minuto de fé do que um dia inteiro de oração. A pessoa orar sem fé, fica a oração infrutífera. Mas se a pessoa tiver fé, a sua oração tem fruto. Então é melhor ter um minuto de fé do que um dia inteiro de oração. É preciso ter oração, mas é preciso ter fé. E a fé nos leva a orar, a Deus a clamar, a buscar a vitória. Portanto, meu amigo, minha amiga que me ouve, que ainda não tem essa experiência maravilhosa com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te dizer que nesta manhã Ele está te chamando para você ter uma experiência no seu poder. Deus quer que você conheça o seu amor por você, mas Deus quer que você viva também o seu poder na sua vida, porque Ele tem poder para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. E existe um poder operando dentro do Filho de Deus. Esse poder chama Espírito Santo. Então o poder de Deus, que é o Espírito Santo, habitando, morando nos nossos corações, nos leva a experimentar a vitória da nossa fé no caminho da nossa jornada com Deus. Portanto, os filhos de Deus têm a promessa de Deus e jamais serão derrotados, e que eles alcançarão as promessas que Deus lhe fez. Deus fez uma promessa para o povo de Israel, que eles iriam chegar na terra prometida, iriam herdar a terra da promessa, terra que emana leite e mel. E Deus fez esta promessa para nós
também. E nós estamos caminhando em direção à glória eterna, que é a terra da nossa promessa, que é a nossa promessa eterna, além das promessas que temos aqui na terra, que Deus tem nos feito, porque Deus tem bênçãos espirituais para nós, mas Ele sabe que somos materiais, que somos físicos, somos corpo, alma e espírito. Ele sabe que temos necessidades físicas, materiais e também emocionais. Portanto, Ele supre a nossa vida em todo sentido, porque o Deus que nos fez sabe o que precisamos e sabe cuidar de nós e sabe nos dar o que necessitamos. Então creia no poder da palavra de Deus. Deus mandou trazer esta palavra para você nesta manhã, que Ele tem a vitória que você precisa, que Ele tem a vida vitoriosa que você deseja alcançar. É verdade que você não vai caminhar sem dificuldade na sua vida, você não vai viver sem problema, sem adversidade, mas uma coisa é certa: Deus nos livra dos problemas, das adversidades, mas Ele livra da derrota, Ele nos conduz à vitória em toda e qualquer situação. Levante a cabeça, olhe para o alto, veja o poder de Deus na sua vida, veja que você não está só, Deus está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então você não está só na sua caminhada. Não fique aí só orando, só clamando, ou às vezes lamentando. Não, você deve orar, você deve buscar, você deve pedir, você deve buscar e você deve bater, como diz a palavra de Deus. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate abre-se-lhe-á. Porém, você não pode ficar somente na oração. Tenha ação diante de Deus, tenha ação. Aqui Moisés teve que tomar uma ação, uma atitude de fé para que pudesse acontecer o milagre. E o Espírito Santo nos diz que atitude de fé nós devemos tomar, que ação nós devemos ter para podermos alcançar este poder de Deus na nossa vida. Então, no momento da dificuldade que nós oramos, Deus nos guia e Deus fala ao nosso coração. A fé não é para nós ficarmos de braços cruzados, esperando Deus fazer tudo por nós, não. Ele nos capacita a fazer aquilo que precisamos fazer e nós precisamos agir dentro da palavra de Deus para que o nome de Deus seja glorificado. Deus nos dá direção na sua palavra e também pelo seu Espírito Santo. Então, não fique só clamando, haja. Toma atitude de fé. Em terceiro lugar, você deve fazer isso que Moisés fez. Levantou o bordão e estendeu sobre o mar, e o mar se dividiu para o povo de Deus passar a seco naquele mar. Portanto, você deve usar aquilo que Deus colocou em tuas mãos. Você, em primeiro lugar, como eu falei, você precisa agir crendo na palavra. Em segundo lugar, você precisa ter atitude de fé na sua oração. E em terceiro lugar, você precisa usar o que Deus colocou em tuas mãos. A vara que Deus colocou nas nossas mãos é essa aqui, a Bíblia Sagrada. A tua vara e o teu cajado me consolam. E é isso que diz a palavra de Deus: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, essa vara aqui, que é a palavra de Deus, é o cajado também. A vara que o pastor carregava para conduzir o rebanho, ela era uma vara comprida com a ponta dobrada. A ponta dobrada é o cajado. A vara reta, aquela é a vara, aquele pedaço reto é a vara. Ela dobrada é o cajado. E então o pastor, o servo de Deus, usa os dois, a vara e o cajado. A vara serve para guiar, para disciplinar, para orientar ao rebanho, mas o cajado serve para aproximar, para aconchegar, para puxar a ovelha para perto de si. O pastor, quando ia pegar no cordeirinho, ele não pegava com as mãos, ele usava a vara, o cajado, para puxar e ele poder examinar o cordeirinho. Quando a ovelha estava no precipício lá, caindo no precipício, ele não usava a vara, ele usava o cajado, a ponta, para puxar a ovelha e pegar a ovelha e trazer de volta para o rebanho. Portanto, a vara serve para disciplinar, serve para orientar,
serve para guiar, mas o cajado para colher. Nos momentos difíceis da vida das pessoas, que elas estão passando por dificuldade na vida, elas não devem receber vara, elas devem receber o consolo, devem realmente receber o aconchego do amor para que possa ser restaurada e possa se firmar na presença do Senhor. Então use a palavra de Deus, ela é a garantia da nossa fé. Use a palavra, aquilo que você lê, aquilo que você ouve, aquilo que você estuda na palavra. Então use isso aí para fortalecer a sua fé e você poder chegar à vitória. Ninguém pode ser vitorioso na fé sem a palavra de Deus, sem usar a palavra de Deus, sem viver a palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus, sem exercitar a palavra de Deus. Exercite a palavra de Deus. Uma das razões da igreja estar fraca hoje, a igreja mundial, a igreja do mundo inteiro está fraca hoje, a igreja de todo o universo está fraca hoje, é que a igreja fraca da palavra tem muito conhecimento, mas não tem vivência na palavra. Tem muita gente que conhece demais a palavra, mas não tem vivência da palavra, não tem prática, não tem vida na palavra. É preciso ter vida na palavra, é preciso ter vivência na palavra, é preciso acolher a palavra com fé, porque se não acolher a palavra com fé, não existe realmente vitória. Foi o que Jesus falou para Marta: não te hei dito, se creres verás a glória de Deus. E ele disse primeiro: eu não te disse, eu não te falei, eu não te anunciei a palavra. Então é para que você tenha fé, para que possa ver a glória de Deus. Portanto, é preciso ter fé na palavra, é preciso realmente viver a palavra, andar na palavra, crer na palavra, praticar a palavra, exercitar a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus nas nossas vidas. Deus só manifesta o seu poder por meio da sua palavra. O Espírito Santo não vai usar outro meio para manifestar o poder de Deus na nossa vida. O Espírito Santo usa a palavra de Deus para manifestar o poder de Deus na nossa vida. É por isso que ela foi escrita. Jesus é a palavra viva que veio do céu e a Bíblia é a palavra escrita. Que Deus abençoe a sua vida.